Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, nessa casa de oração, nessa oficina de trabalho, de estudo, oficina de caridade, né? Que tanto ajuda as pessoas, então é sempre um prazer retornar aqui. Eu gostaria de pedir a todos para que possamos fazer uma oração inicial, elevar os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, procurando a sintonia, com espiritualidade bondosa e amiga, para que nós possamos ter uma noite bastante proveitosa, onde possamos receber o lenitivo para o nosso entendimento, para o nosso fortalecimento, para o nosso aperfeiçoamento moral. Nós possamos sair daqui dessa noite um pouco melhores do que chegamos, sabendo da necessidade da nossa reforma íntima, da necessidade de disciplinar os nossos pensamentos, as nossas ações, para que possamos realizar a obra que o nosso querido Mestre Jesus veio nos trazer. As pessoas que não puderam estar aqui na noite de hoje possam receber essas vibrações amorosas, os lares de cada um possam sentir as vibrações de amor, de fraternidade, de harmonia, para que se sintam amparadas, fortalecidas. Agradecemos imensamente a todas as oportunidades que nos têm sido dadas, as oportunidades diárias que temos de renovar as nossas ações, a nossa esperança, a nossa fé, e que nessa noite de hoje possamos receber o que viemos buscar. Muito obrigado, Mestre amado, que assim seja. Então, dando continuidade aqui aos estudos, né, da obra O Pão Nosso, o pão representando esse alimento espiritual, essa fonte de bondade infinita dos ensinamentos de Jesus, trazidos aqui pelo Espírito de Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, Emmanuel, com a vivência que ele teve, né, como encarnado, ele traz nos seus livros reflexões muito importantes que servem para nós como alerta, como chamando a atenção para as nossas ações diante dos ensinamentos de Jesus. Então ele já começa no título como obreiros, realmente denotando um substantivo que ele chama como ação. Então, em que parte nós estamos diante dos ensinamentos de Jesus? Porque basta acreditar nos ensinamentos de Jesus, basta se comover, basta se sensibilizar com esses ensinamentos, eu posso me dizer obreiro do Cristo, ou eu coloco em prática no meu dia a dia esses ensinamentos. Emmanuel traz isso de uma forma muito intensa, porque ele, ainda encarnado no livro há 2000 anos, teve a oportunidade de beber diretamente da fonte do Cristo. Ele se encontrou com Jesus, como Públio Lentulus. Jesus fez a cura de sua filha, mas ainda um senador orgulhoso romano, apesar de sensibilizado pelas palavras do Cristo, como muitos de nós, não conseguiu ainda segui-lo fielmente. E assim sofreu durante sucessivas encarnações. Então ele, quando traz essas lições, ele traz como conhecimento de causa. Quem sabe também nós tivemos essa oportunidade de encontrar com Jesus e também nós nos desviamos, né? E aí, Emmanuel sempre traz uma passagem do Evangelho, e ele traz aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, poderíamos dizer que seria o filho espiritual de Paulo. Timóteo, ainda muito jovem, nascido na cidade de Listra, filho de um grego com uma judia, ficou órfão cedo, mas o pai deixou uma riqueza significativa. Então, durante a primeira passagem de Paulo a Listra, esse jovem ficou muito impressionado com aquelas palavras, com aquele evangelho de Jesus. E Paulo, na segunda vez que voltou a Listra, se impressionou com esse jovem. E esse jovem, então, se tornou um filho espiritual, um discípulo amado de Paulo. Então, essa carta foi escrita quando Paulo já estava em Roma, já prevendo já o seu fim. Então ele coloca, procura
é como se ele estivesse falando para o filho dele: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. E antes, ele fala, né, que aqui é o versículo 15, ainda ele fala para ele ter a força para lutar, né, contra as dificuldades, né, das tentações do dia a dia, que ele não se deixe levar pelas opiniões alheias, mas que siga fielmente o que foi falado e dito por ele pelos ensinamentos de Jesus. E essa forma de apresentar-se a Deus, desde os primórdios dos princípios de todas as religiões, mesmo as politeístas, sempre houve uma preocupação de como se apresentar a Deus. Mas muito mais no sentido de agradar a Deus de uma forma exterior, mas do que o que verdadeiramente Jesus veio nos trazer. Então eu busquei um pouquinho aqui atrás, no Velho Testamento, no Evangelho de Malaquias ou Miqueias, né, no capítulo 6, versículo 6, existe essa preocupação do profeta Malaquias para falar para os seus estudantes como se apresentar a Deus. E ele pergunta: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Então seria agradar a Deus, seria eu fazer oferenda a Deus? Quando a gente vai na terceira parte do livro dos Espíritos, no capítulo 2, nós temos a lei de adoração. E aí muitas vezes a gente fala adorar a Deus, seria o quê? Bajular Deus? Seria agradar com oferendas? E ele continua: agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? E chegar ao extremo que acontecia na antiguidade, até sacrifício de pessoas para agradar a Deus ou os deuses. E aí o próprio profeta Malaquias responde: ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus? Então nada daquilo, né, que se acreditava nesse culto exterior para agradar a Deus fazia sentido. E uma pergunta que cabe a nós perguntar: um dia então será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Porque é muito difícil para nós, pela nossa limitação, entender verdadeiramente o que é Deus. Então logo no livro dos Espíritos, no começo, né, a primeira pergunta, né, o que é Deus? Né? Causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque nós temos a tendência, pela nossa limitação, de ter um pensamento reducionista do que é Deus. Porque realmente é muito grandioso, é difícil. A gente coloca Deus talvez como nossa imagem e semelhança para tentar entender o que é esse Deus, esse arquiteto do universo. Então os Espíritos nos respondem: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver mais próximo de Deus, então o verá e o compreenderá. Então, isso é possível a gente entender plenamente o que significa esse Deus. E ele continua: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Ainda realmente nós somos limitados. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, da qual lhe atribui as imperfeições. Então aquele Deus que fica com raiva, aquele Deus que quer punir, né? Essa é uma tendência nossa, porque a gente coloca as nossas características nesse Deus. Mas à medida que o senso moral nele se desenvolve, seu pensamento compreende melhor o fundo das coisas. E ele faz uma ideia de Deus mais justa e mais conforme ao seu entendimento, embora sempre incompleta. E aí, mais à frente no livro dos Espíritos, ele faz a pergunta mais direta: os espíritos veem Deus? Eu me pergunto isso frequentemente. Como seria, né, ver Deus? E ele responde: só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores, na qual nós encontramos, o sentem, e nós o sentimos, o pressentem física, moral e espiritualmente. Então, esse apresentar-se a Deus, como dito por Paulo a Timóteo, nada mais é do que cumprir os ensinamentos que Jesus veio nos ensinar. Porque
vários espíritos iluminados vieram através dos tempos para procurar modificar as condutas ou melhorar as condutas dos seres humanos, né? Nós temos aqui os profetas do Velho Testamento, nós temos filósofos importantes como Sócrates, que no Evangelho segundo o Espiritismo é considerado um precursor do cristianismo, já trazendo a importância da conquista das virtudes, da justiça. É melhor sofrer 1000 injustiças do que cometer uma só. E tantos outros, Confúcio, Lao Tse, trazendo através da fraternidade. Mas aí veio Jesus. Aí Jesus veio revolucionar completamente o entendimento até então. Ele veio trazer um novo reino. E tudo que a gente entendia até então ficou abalado. Porque ele falou o seguinte, que o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido da vida não é eu me agradar. É eu agradar aos outros, eu servir aos outros, eu fazer aos outros o que gostaria que fizesse comigo. Então ele mudou completamente o sentido até então, porque o que importava ali era a minha conquista, o que eu me interessava para mim e para a minha família. Ele falou, não. E ele, né, veio de uma forma, e a profecia dizia que o Messias viria para trazer, então, a importância verdadeira do judeu, mas a interpretação foi equivocada, porque veio um espírito mostrado de outro reino. E ele foi incompreendido, né? E continua incompreendido por muitos ainda, porque a mensagem é simples, mas realizar essa ação dessa mensagem é muito difícil para nós. Então, o capítulo começa dessa forma. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial. Muito mais de uma forma exterior, muito mais de uma forma não mudando os nossos sentimentos, mas sim para aparentar, né, aos outros. E aí ele coloca aqui, isso eu fiz questão de grifar, que enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, a busca de destaque no mundo futuro. É como se eu tivesse assim, que eu tive uma vida tão sofrida, e aí eu me faço de coitado, e dessa forma Deus, então, vai me receber melhor. Né? E aí vem o Espiritismo. Porque até então, quando a gente entende a justiça divina, é muito difícil quando a gente pensa numa única existência, entender isso. Como é que pode existir tantas diferenças? Por que pode um nascer numa saúde, com riqueza, e o outro já nasce doente? E o Espiritismo veio nos trazer como é que funciona essas relações. Então, a gente sabe que tem a justiça das aflições. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, essa história do coitadinho, porque eu sou uma pessoa sofrida, nós nascemos de acordo com a necessidade que temos do nosso processo evolutivo. Não existe sorteio divino para que um sofra ou outro não sofra. Porque se Deus é justo, ele coloca, Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode agir por capricho e nem com parcialidade. As vicissitudes da vida, portanto, devem ter uma causa. E porque Deus é justo, justa deve ser a causa. E aí, quando o Espiritismo nos trouxe, então, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, a gente começa a entender o porquê que nós passamos por certas dificuldades, por certas situações complexas. E o melhor de tudo é que nós nascemos com o potencial de resolver todos os nossos problemas, nossas vicissitudes, nossas ligações na encarnação que nós estamos. Só que a gente precisa compreender o nosso papel na encarnação. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos explica de uma forma muito minuciosa como é feito um processo reencarnatório. Como existe um planejamento, em qual família eu vou nascer, por qual motivo eu vou nascer, quais são os vínculos que eu tenho com as pessoas que eu estarei plenamente em contato, o que eu preciso resgatar com essas pessoas. Então nada é por acaso. Então
Já essa desculpa nós não temos mais, né? E quanto mais a gente reclama, mais distante a gente fica dessa apresentação a Deus. Ele continua aqui: quando sofremos uma aflição, se procurarmos sua causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência, nossa imprevidência ou alguma ação anterior. Nesses casos, como se vê, temos de atribuí-la a nós mesmos. Nós espíritas temos uma tendência, muitas vezes, de falar assim: eu na encarnação passada eu devo ter feito muita coisa errada. Mas a grande maioria das atribulações, das dificuldades, dos problemas que nós temos são questões que nós cometemos nessa encarnação. Lógico que a gente nasce com vínculos mentais, a gente encarna com tendências, como se fosse uma mochila aqui, eu nasci com várias tendências, né? Tendências, vícios, falhas de caráter, que isso eu tenho que trabalhar. Mas grande parte dos problemas que nós desenvolvemos nessa vida pelas nossas ações dessa existência. Então, se desde o começo eu nasci numa família que me evangelizou, eu recebi, bebi da fonte do Evangelho de Jesus, a partir dali eu fui sensibilizado com um ensinamento que possa me fazer elevar, me elevar espiritualmente, me aperfeiçoar. Então, essas ações, elas são capazes de resgatar, suavizar, dirimir todas as vicissitudes causadas por mim nas vidas anteriores. Como já diria Paulo, um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Então, se eu mudo a forma de agir, da forma que eu agi anteriormente, eu estou resgatando, obviamente. Se eu auxilio, de uma forma mais intensa, as pessoas que, por certa vez, eu fiz mal, ou mesmo às vezes uma que eu fiz mal e ela já se desligou de mim porque ela já me perdoou, eu posso agir com outra pessoa e fazer o bem para poder reparar esses males que aconteceu, eu fiz. E aí ele continua, então, no capítulo. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com o título de santos. Quem não queria, ter título de santo? Mas fazer o que o santo faz, ninguém faz. Ninguém quer. Porque é muito difícil, Não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Então, o que compete a nós, o que é possível eu realizar dentro do microcosmo que eu vivo, eu tenho o dever de realizar, eu tenho que me esforçar para realizar. O que eu não consigo mudar, não depende de mim, é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. Isso é uma coisa muito importante que nós temos que analisar. Porque ainda a gente dá louros, às conquistas terrenas, aquelas pessoas que cresceram mais financeiramente, intelectualmente. E a gente esquece que no processo de cooperação, todos nós somos interdependentes. Eu costumo falar o seguinte: a gente vai na padaria comprar um pão, um ato tão simples, um pão é centavos. A gente parou para pensar qual a cadeia de produção para chegar aquele pão na nossa casa, quantas pessoas estão envolvidas. Então todos nós estamos, aquele que teve a terra, aquele que comprou o insumo, aquele que plantou o trigo, aquele que colheu o trigo, aquele que beneficiou o trigo, aquele que resolveu montar uma padaria, aquele padeiro que resolveu acordar de madrugada, para ter um pão. E muitas vezes a gente não dá valor a essas coisas, e a gente se considera muito mais importante, do que outras pessoas. Porque nessa encarnação estou vivendo essa experiência. Porque essa experiência era que eu precisava viver. Em outra situação, eu vou viver uma experiência mais humilde. Certa feita, a história conta do Chico, que estava caminhando com outras pessoas, e ele viu um mendigo lá, assim, no outro lado da rua, e o Chico olhou, todo mundo atravessou, ele atravessou a rua. Ele foi lá e deu um abraço nesse mendigo, tudo, e todo mundo ficou assim olhando para o Chico, e quando o Chico voltou, os amigos, nossa, Chico, coitado desse espírito, deve ter sido uma pessoa que fez muita coisa errada nas encarnações passadas. Achei que, engano seu, ele está aqui para cumprir uma missão que ele quis,
como a última missão para encarnar aqui na Terra, mostrando assim mais humildade ainda. Então a gente não sabe qual que... A gente julga, né? A gente julga que aquele está vivendo a condição difícil, nós estamos em condições melhores. Mas não, a gente tem a visão só aqui do plano físico e a visão do plano espiritual. Nós somos capazes de ver a aura dessa pessoa. Quem vê o Chico, aquele ser mais simples, aquele terninho amarrotado dele, quem vai imaginar a aura daquele Chico? Tudo bem que a gente conheceu a obra, mas ninguém imagina pela aparência, pelo aspecto dele. A gente costuma julgar por isso. E aí, coloca aqui, a sua provisão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz para fazer os outros felizes, a sua profissão em qualquer parte será sempre o rio de bênçãos. E aí cabe aqui o seguinte, lembrar que a gente passa aqui, às vezes pensa que realizar a obra de Jesus é só no momento que a gente está aqui na casa espírita, onde fazer uma obra de caridade. Não. A obra de Jesus é no nosso dia a dia. É quando eu estou atendendo alguém, quando eu estou realizando meu trabalho, eu possa realizar aquele trabalho com um pensamento positivo para o outro. Se eu sou um recepcionista, que eu receba a pessoa com um sorriso. Né? Se eu sou um profissional da saúde, que eu receba a pessoa com empatia, que eu possa fazer o melhor de mim para oferecer a essa pessoa que me procura. E todas as outras profissões, não tem nenhuma profissão menos importante diante dos olhos de Deus. Eu trabalho num hospital. A menina que limpa o chão, ela é menos importante do que eu que vou fazer uma cirurgia no paciente? Não, porque se ela não limpar direito, esse paciente vai ter uma infecção. E aí? Então todos nós somos interdependentes e necessários nas nossas etapas. E ele continua então, o caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo no serviço manifestado. Então, quantas mentes brilhantes e inteligentes se perderam no meio do caminho pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo? Será que aquele trabalhador, aquele lavrador simples ali, que está fazendo a terra e plantando com todo o amor, apesar da sua simplicidade e ignorância momentânea, diante da obra divina, a importância dele não é menor do que aquela mente inteligente e que se perdeu, que muitas vezes causou mal para tantos outros. Por isso a vigília dos nossos pensamentos, ela é tão importante. Nós estamos estudando uma obra, a Libertação, eu já tinha lido anteriormente, e a gente percebe quanto os nossos pensamentos são influenciados pelos espíritos. Então, durante o nosso sono, durante o nosso desdobramento, que nós possamos vigiar esses pensamentos. A oração, ela é um recurso poderoso demais e que muitas vezes a gente menospreza. Mas, segundo Emmanuel, é o recurso mais poderoso que nós seres humanos temos. Porque é uma forma de proteção que nós não temos a dimensão. Né? Nesse livro ele fala de um caso, ele fala de vários casos, mas um dos casos ele fala de uma casa espírita, uma médium que faz uma obra muito bonita junto com o seu marido, mas ela tem um ciúme muito exagerado dele. E durante o sono, ela em desdobramento, ela se encontra com espíritos que procuram incutir na cabeça dela pensamentos ruins para que possa desviá-la dessa obra de caridade que ela está fazendo. Então, você vê que a todo tempo nós estamos ali, né, sendo... E nesse livro fala uma coisa importante, quando a pessoa ela ainda não se abriu, não percebeu a importância da sublimação dos pensamentos, os espíritos inferiores não preocupam com ela. Mas a partir do momento que ela preocupa em melhorar, a partir do momento que ela procura agir em conformidade com esses ensinamentos, começa uma turba de espíritos invejosos para querer te dissuadir e desviar você desse processo de aperfeiçoamento. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo o campo é um só. Aí eu trouxe esse capítulozinho aqui, eu achei bonito no livro Sinal Verde, né, pela psicografia do Chico, o espírito de André Luiz, dever e trabalho. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem um nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade.
Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. E a forma como nós executamos esse trabalho é a forma e é o que que vai nos conectar com o tipo de pensamento que nós queremos. Então, se eu vou trabalhar insatisfeito, eu já saio de casa para trabalhar brigando lá no trânsito, eu já chego irritado, eu já estou atraindo o que para perto de mim? Esse dia atrás, minhas filhas elas chegaram levando elas para a escola, uma delas falou assim, pai, mas eu nunca vi você buzinar. Gente, eu não sou santo não, pelo contrário, quem fala que é o que mais precisa, viu? É o que precisa. Mas isso aí, nessa questão do trânsito, eu sou mais tranquilo. Eu falei assim, filha, é o seguinte, eu estou indo trabalhar e eu não acho que meus pacientes merecem que eu chegue lá nervoso. Então, eu tenho que sair já com o propósito de não deixar que uma interferência externa possa prejudicar as pessoas que eu vou auxiliar. E isso faz parte do nosso planejamento diário. É um planejamento. A gente não acorda de um dia para o outro, a gente acorda uma pessoa boa. A gente tem oscilações. No dia anterior você brigou, seu trabalho está difícil. Então, a gente tem que traçar uma estratégia diária para a gente poder não cair nas armadilhas diárias. E continua. Quem escarnece da obra que honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. E hoje a gente vive num universo virtual, e o que acontece muitas vezes é que a gente começa a acompanhar a vida de outras pessoas. E aquela vida de outras pessoas nas redes sociais só tem vida de novela, vida de propaganda de margarina que o pessoal fala. É tudo. E na realidade não é assim. Aí a pessoa começa a querer viver a vida do outro e esquece o papel que ela tem que executar nessa encarnação, todos os laços que ela tem que atuar, né? Todas as vicissitudes que ela tem que resolver nessa encarnação. E ela começa a viver no ambiente de inveja, né? No ambiente de vaidade excessiva. Então esses cuidados nós temos que ter, principalmente com os mais jovens, porque na nossa época, quer dizer, eu acredito a maioria das pessoas aqui, não existia isso. Agora, hoje tem minhas filhas adolescentes, elas vivem esse mundo. E é difícil você mostrar para elas a realidade, porque senão você se perde. Porque a vida do outro é sempre melhor que a sua. Porque aquele que está mostrando é aquela vida maravilhosa, de só mostra viagem, mostra roupa nova, mostra carro bonito. E essa é a vida real. Esse é o sentido da vida. E isso, na verdade, leva a um vazio existencial, porque não existe limite. Não tem limite. Isso é um saco sem fundo. A ambição é um saco sem fundo, se a gente não impuser limite. Então, servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio, experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. É isso que a gente tem que internalizar para a gente. Independente do trabalho que a gente esteja a realizar, independente. Mesmo aquele trabalho que eu não gosto tanto, se você realizar ele com amor, você vai acabar gostando, porque ele vai te ofertar sentimentos muito bons, né? E a gratidão é um dos sentimentos preciosos que hoje a ciência estuda de uma forma muito ostensiva, inclusive com recomendações para a saúde da saúde cardiovascular. Aqui meu amigo cardiologista aqui pode falar muito bem isso. Então hoje o perdão, hoje a gratidão, ela está lá descrita nas diretrizes da cardiologia, como prevenção de doenças cardiovasculares, prevenção de doenças como câncer. Então o que Jesus veio falar para nós há mais de 2000 anos, hoje a ciência comprova até o benefício para a sua saúde física. E ele finaliza então, no centro das realidades, pois não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque isso é coisa momentânea, a gente sabe disso, a lei da reencarnação nos trouxe muito bem isso, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante. E o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Como eu já dito anteriormente, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós vamos colher verdadeiramente o que nós plantamos. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. E aí cabe a reflexão. Como eu estou nessa seara de Jesus? Em que situação a obra eu estou a realizar? E aí eu trouxe aqui no livro Jesus no Lar,
pelo espírito de Neo Lúcio, um capítulo chamado do Imperativo da Ação. Então o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. O espírito de Neo Lúcio trouxe naquela vivência da época de Jesus. Então Jesus falando. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? Então, se essa fonte do Evangelho de Jesus, que nos comoveu, que nos sensibilizou, que nos traz até aqui, não servir para que nós possamos colocar em prática, a palavra sem ação é morta. E ele continua, o reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora. Não basta propagar, né? Através dos pensamentos, igual nós estamos fazendo aqui, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol para cada dia, para extinguir as sombras na terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Amar servindo é venerar o Pai, acima de todas as coisas. Então, apresentar-se a Deus, agradar a Deus, é servir ao Pai, servindo de uma forma que toque o coração das pessoas. Servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Né? Jesus, né, quando eu não vim para... Imagina, Jesus, Espírito puro, veio aqui e falar para a gente assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É muito impactante diante da importância dele, né? E aí mostra mais ainda a humildade, né? Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Simples assim, né? Simples assim, mas é difícil demais de agir. E aí eu trouxe essa passagenzinha aqui do livro Fonte Viva, do Emmanuel, mais uma vez, Cristo em Nós. Então os homens esperam por Jesus. Jesus está ali à nossa porta, nós esperamos por ele. E Jesus espera igualmente pelos homens, porque a obra de Jesus é feita pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. E aí aqui muitas vezes a gente fala, o mundo está passando por um processo de transformação, de planeta de provas e expiação para planeta de regeneração. Fica parecendo como se os espíritos superiores que estão fazendo essa mudança. Essa mudança, quem faz somos nós que estamos aqui. E os espíritos, obviamente, que estão em sintonia com esse plano aqui. Então, a gente pensa assim, eu queria tanto mundo de paz, queria tanto mundo de fraternidade, né? Mundo de igualdade, de oportunidades, mas a gente está fazendo a nossa parte. A gente quer que o outro às vezes faça, mas a gente não quer fazer a nossa. Né? Então o mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. E aí, para finalizar, nós estamos no final aqui, eu trouxe a parábola do festim de bodas. Jesus, como sabemos, falava por palavras, ele utilizava, né, do que ele tinha disponível ali para poder exemplificar para as pessoas a sua volta, pessoas muito simples normalmente. Então quando ele veio trazer o evangelho, uma mudança de conceito completa, e aí ele, para se fazer ser entendido, muito difícil. As pessoas eram simples ainda. E como é que você fala? Você tem que ajudar o outro, né? É complicado. Para você entrar no reino de céu, você tem que oferecer a outra face, seja humilde. Imagina só, um romano, que a maior característica de romano era orgulho. Você chega lá, as pessoas falam, tem que ser humilde. O judeu extremamente revoltado porque era dominado pelo romano. E você fala que tem que perdoar o romano? Isso era muito difícil. Então ele deu o exemplo aqui da parábola dos festins de bodas. Então ele fala, falando ainda para o paradiso de Jesus, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Porém, recusaram a ir. E aí que ele faz uma alusão quando Moisés veio, depois os profetas, para já trazer os mandamentos para as pessoas pudessem mudar já as suas ações naquela época. Então o pessoal se recusou. Então o rei despachou outros servos
com ordem de dizer a sua parte aos convidados. Então, preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Aí veio Jesus com seus discípulos, ele trazer o evangelho de Jesus como o caminho, o roteiro certo para entrar nesse reino. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. E outros ainda pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Falava isso de uma forma... Então, ele diz, o festim das bodas está inteiramente preparado. Esse festim das bodas, então, o evangelho de Jesus. Mas para os que foram chamados, não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Então, Jesus veio falar para os judeus, foi perseguido pelos fariseus, depois veio falar para os gentios, os romanos e todos os outros povos. Então, os servos saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio, então disse o rei à sua gente, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. E como é que a gente interpreta isso? Então, o convite de Jesus foi feito a todos. Todos nós queremos entrar no reino de Deus. Todos, sem exceção. Mas, descuidados que somos, e muitas vezes imprevidentes com os nossos pensamentos, nós deixamos de agir em conformidade. E aí, a gente, mesmo diante desse conhecimento, dessa fonte fecunda e infinita do Evangelho de Jesus, a gente não consegue. E aí, a gente vem numa outra encarnação sofrendo novamente. A gente realizou equívocos graves, magoou pessoas, e aí, quando a gente desencarna, nós vemos nas obras espíritas, esses vínculos mentais nos levam a locais, chamados zonas umbralinas, e a gente passa por sofrimentos. E ali, naquele sofrimento, a gente roga, por favor, pelo amor de Deus, me tira daqui, me dê uma nova oportunidade que eu vou mudar. Eu vou fazer diferente da forma que eu fiz. A gente encarna, a gente obviamente esquece o nosso passado, a gente faz um planejamento e muitas vezes nós falhamos. No livro Os Mensageiros, André Luiz nos mostra espíritos que já tinham um nível de conhecimento elevados, que escolheram de uma forma praticamente completa a forma como queria encarnar, o lugar que queria encarnar para realizar uma obra maravilhosa, mas acaba se perdendo diante do caminho. Paulo dizia, que eu sei que a vida é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então, o que eu trago aqui para nós na noite de hoje é para que possamos refletir sobre o nosso caminho, sobre o que eu estou fazendo do ponto de vista prático, nessa obra de Jesus. Lembrando, gente, que a gente às vezes parece que a gente vê um Divaldo Franco com uma obra igual a Mansão do Caminho, com 3.000 crianças, pessoas aqui que vêm aqui trabalhar quase todos os dias no Ramatiz aqui, ajudando. E a gente fica, nossa, eu queria tanto ser assim. Não, vamos começar pequeno, vamos começar dentro da nossa casa. Tem que começar dentro da nossa casa, que é a célula principal da nossa sociedade. Vamos formar ali um ambiente harmonioso, um ambiente de saudável, porque a partir que a gente conseguir conquistar essa harmonia dentro do nosso lar, nós somos capazes de reverberar essa harmonia para as pessoas que nos cercam. E assim por diante. E a partir do momento que a gente começa a entrar de cabeça nessa obra, a alegria, a energia que nós recebemos, o auxílio é muito maior. A gente fala que quando a gente está ajudando a pessoa, quem mais recebe somos nós que ajudamos. Então que fica essa reflexão na noite de hoje. Boa noite a todos.